Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Recado do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, tem aí tudo na palma da sua mão. Para você acompanhar a Champions League, o Campeonato Alemão de graça, pode acompanhar a Bundesliga de graça. O link está na descrição desse vídeo, é só fazer o download, instalar aí no seu celular Android ou iOS e ter tudo aí na palma da sua mão, resultados e estatísticas em tempo real. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar aqui sobre esse jogo do Flamengo, né? O Flamengo sai derrotado por Fortaleza 3-2. Ontem não pudemos, né, fazer infelizmente a nossa resenha, né, a nossa já característica, né, tradicional resenha pós-jogo, em virtude, né, teve um problema aí no servidor do YouTube. Todos os canais, né, ficaram fora aí, que eu fiquei sabendo. Enfim, infelizmente não podemos papear, mas vamos lá, vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre essa derrota do Flamengo. O Flamengo sai derrotado, 3-2. Vira o jogo, depois recebe uma virada no final, numa atuação fraca do Flamengo, numa atuação aquém do Flamengo. O Flamengo não joga bem individualmente, muitos jogadores jogando mal individualmente, né? Parecia aquele Flamengo da antiga, né? O Flamengo que a gente sabe, não é nenhuma novidade pra gente, infelizmente, ainda nessa temporada, muitas falhas, muitos erros. E o Flamengo deixa escapar um jogo que poderia ter ganho, apesar de estar com muitos desfalques, apesar de estar com uma garotada dentro de campo. Inclusive sobre esses desfalques, que acaba virando uma muleta, né, para uma justificativa, né, para o Flamengo ter jogado mal, ter errado, ter acertado, enfim. Curiosamente, o sistema defensivo, onde na minha opinião foi o ponto fraco do Flamengo individualmente, os jogadores individualmente falharam muito da última linha, o goleiro, o Santos, falhou e tal, eram os titulares. Né, tinha ali a presença do Vitor Hugo, que era um meio-campista, do Mateusão mais à frente, com o Matheus França também mais à frente, mas a última linha, até a linha, né, titular do Flamengo ali, então até dá aquela preocupada, né, porque individualmente eles foram mal também. O Flamengo teve a sua composição, como a gente já havia falado no nosso vídeo, né, no nosso vídeo pré-jogo, falamos ontem sobre esse possível Flamengo, de fato acabou sendo confirmado, com o Gabigol e o Mateusão mais à frente, o Matheus França jogando um pouco mais atrás, então os três ali eram esses meio que espécie desse meia e esses dois atacantes, esses três atacantes em alguns momentos. O Gabigol se movimentando muito, saindo bastante lá da frente para buscar bola, para articular, para associar. O Gabigol estava sendo a cabeça, né, do Flamengo, a lucidez técnica do Flamengo estava sendo ali o Gabigol, tentando armar ali as jogadas, né, tentando ali com os passes, trocando passes, as coisas funcionarem, fazendo o papel do meio campo, né, em outras palavras, estava ali fazendo o papel do meio campo, estava indo bem, estava jogando bem. E aí o Flamengo sofre um primeiro gol, que aí desencadeia alguns problemas que a gente vê durante o jogo. O primeiro gol que o Flamengo sofre, ele acaba sendo um retrato do que a gente viu ao longo do jogo. O Rodinei dá uma descida pelo lado direito, tenta dar um passe por dentro e erra. Quando o Rodinei dá esse passe por dentro e erra, vai começar a transição defensiva do Flamengo. E a transição defensiva do Flamengo ela foi muito aquém, né? Porque o Thiago Maia vai tentar fazer a interceptação pelo lado esquerdo, ele não consegue. Em seguida, Davi Luiz, né, sai completamente lá da última linha para tentar, né, chegar também junto, fica pelo meio do caminho, ali bem próximo ao João Gomes. Tem muito mérito também do Pedro Rocha por conseguir sair individualmente, mas de qualquer forma, quando a gente pensa, né, pela ótica do Flamengo, não pode, obviamente, permitir. O Pedro Rocha ganha ainda do João Gomes, o Léo Pereira fica absolutamente pelo meio do caminho, inclusive ele dá a perna boa pro Pedro Rocha, ele estava marcando o fundo, né, tanto que a gente percebe, né, pela orientação corporal do Léo Pereira que ele estava projetado para o Pedro Rocha levar pro fundo, ele levou ainda pra perna forte e já tira o Léo Pereira, tira também o Felipe Luiz que vinha no outro e bate ali no contrapé do Santos, faz um belíssimo gol, a verdade é essa, mas foi o primeiro sinal de alerta de um erro de transição defensiva do Flamengo, que isso iria ser repetido ao longo do jogo. No momento da partida, o Flamengo tinha aquela preocupação, né, de se posicionar seus jogadores um pouco mais à frente, então subia, né, os seus jogadores, os atacantes um pouco mais à frente e tal, e não havia ninguém ali no meio campo. Essa imagem que eu mostro pra vocês já aconteceu outras vezes, a gente já mostrou aqui, que é o Léo Pereira com a bola, que é o zagueiro, ele fica à frente dele vários jogadores adversários, então a gente vê, né, um grande número de jogadores do Fortaleza, e os jogadores do Flamengo estão ali meio que no entrelinha, já encostados na última linha do Fortaleza, só que não tem ninguém. Então o que o Léo Pereira tem que fazer? Forçar um passe, esses jogadores têm que receber de costas, é muita coisa para fazer. A verdade é essa. Então o Léo Pereira tem que acertar um passe para quebrar, talvez duas linhas até do Fortaleza, para alcançar um jogador que está de costas. É muita probabilidade. A probabilidade disso tudo dar certo é muito pequena. Faltava ali um pouco mais de associação, alguém chegar junto com o Léo Pereira, ou alguém entrar, né, naquele... Tinha ali um aglomerado de jogadores
do Fortaleza, tava todo mundo mais à frente, esperando que ele conseguisse passe. Isso não é opção de passe. Isso aí já é você tentar arriscar, por isso era uma bola um pouco mais longa, batia, voltava, então faltava um pouco mais de associação ali ao Flamengo. O Flamengo empata o jogo, né, tenta ali buscar uma pressão maior no meio de campo, cerca ali com o João Gomes, com o Gabigol e tal. Há um erro, provoca esse erro do Fortaleza, o Gabigol recebe essa bola, encara a marcação, adianta bem ali, consegue sair bem do Benevenuto, dá um chute ali, o goleirão dá uma falhada, o Flamengo iguala o placar 1-1 numa boa jogada ali individual do Gabigol. O Flamengo consegue virar o placar, o Mateusão sofre ali o pênalti, né? O Gabigol com categoria desloca o goleiro, o Flamengo vira o primeiro tempo no 2-1, o que era ótimo, porque até ali encobria alguns problemas que o Flamengo tinha, encobria alguns problemas que o Flamengo tinha para criar algumas oportunidades e também para se defender, e o resultado botava o Flamengo, né? Obrigaria o Fortaleza em casa a sair, o Fortaleza... Pois bem, ainda no início do segundo tempo, o Flamengo sofre o gol. Ali na ocasião, o Dorival faz uma substituição, coloca o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, que segundo, né, assessoria do Flamengo, Felipe Luiz havia se sentido mal ali no intervalo. E 5 minutos de jogo, uma jogada pelo lado direito, o Léo Pereira mais uma vez muito mal. Foi o Léo Pereira das antigas, né? Atuação muito abaixo do Léo Pereira. É facilmente driblado ali no fundo, né? E aí o Léo Pereira parece com medo de fazer o pênalti. O jogador leva para o fundo com facilidade, rola para trás e aí vem, né, absolutamente livre, absolutamente sozinho e consegue igualar o placar, na ocasião então 2-2. E aí o jogo, né, igual 2-2, o Flamengo ainda tenta buscar alguns espaços, ainda via muito essa linha um pouco mais à frente, às vezes faltava um pouco mais de associação e tal. No decorrer do jogo, o Dorival vai promovendo algumas mudanças, coloca mais garotos, né, bota a garotada que estava lá disponível, Peterson, Pedrinho, coloca o Diego. Gente, tem um recorte do Diego na partida, desses minutos que ele joga, que ele fez de tudo. Ele deu um golpe de karatê, ele deu uma bicuda pra lateral, ele foi cobrar rápido uma falta, assim, uma falta de... Parecia um garoto, porque algumas tomadas de decisões, algumas questões técnicas lamentáveis, e aí o Flamengo perde muito o controle, próximo ao final da partida, vira um jogo perigoso, sobretudo com as bolas paradas ali do Otero, o Flamengo não consegue sair. O Flamengo não consegue sair, a bola vai passando muito por ali, numa noite que o Flamengo tá mal individualmente, defensivamente também tá mal, os componentes também estão mal, e aí, pra fechar, né, o Santos também acaba colaborando no chute fora, o Santos tenta encaixar, bate roupa, infelizmente não foi a primeira vez, aconteceu isso há poucos jogos, e aí dá números finais, né, o Caio faz ali o gol do Fortaleza 3-2, numa partida ruim do Flamengo, numa partida baixa do Flamengo, numa partida que o Flamengo erra muito, peca muito individualmente. Sinal de alerta ligado. Bom pro Flamengo o resultado, porque liga esse sinal de alerta para as decisões, principalmente ali para a questão da Libertadores, num Flamengo que profissionalmente tem que saber administrar algumas coisas, né? Porque o bônus de se jogar no Flamengo e o ônus de se jogar no Flamengo, eles são uma linha assim muito próximas, né? Eles acabam sempre ali muito próximos, flerta um com o outro. O Dorival era técnico de seleção brasileira até alguns dias atrás. Isso, obviamente, cultiva a vaidade do cara. Seleção, por um trabalho de 3 meses, a insanidade ela é tão grande, mas por ser técnico do Flamengo. Diretor de futebol, vice-presidente de futebol, que vai se elegendo a outras coisas. Muito desvio de atenção para uma reta final. Eu acho que é bom que dá uma ligada. Perde no chão, né? Porque aí o jogador do Flamengo ele vira o melhor do mundo, o técnico do Flamengo também vira o melhor do mundo, o dirigente também vira o melhor do mundo, e não é por aí não. E acaba quem recebe o ônus é o Flamengo, por consequência, né? Então, vamos um pouquinho mais calmo, é bom que liga o sinal de alerta, tem muita coisa. Sobre declínio, uma possível queda de declínio, para eu não prolongar muito, para eu não ocupar muito do seu tempo, depois eu faço um vídeo apenas sobre isso, mas já dou minha opinião. Para mim não é um declínio, para mim é além disso, muito fácil de ser diagnosticado. Beleza? Depois a gente fala sobre. Forte abraço a vocês, se cuida, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.